Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra é vida ao meu coração. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, como roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de
Uma boa noite a todos, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Vamos à nossa palavra online, com ênfase hoje em temas ligados à família. Estamos durante todo esse mês de maio trazendo assuntos, temas, textos bíblicos relacionados à família. Bem, eu quero ler dois textos isolados para começar. Primeiro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. 2 Coríntios 10, 3, que diz: Pois embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. E ainda o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz: E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. O tema de nossa mensagem de hoje é inimigos da família e as influências internas. Viver de acordo com o padrão de Deus implica enfrentar inimigos, não só no mundo, mas também dentro da família. Quantas vezes guardamos o pior de nós para os nossos queridos, por supor que devem tolerar em amor nossos erros e nossos defeitos? E é no relacionamento entre pessoas mais queridas que se configura o palco da batalha espiritual. É preciso identificá-la e aprender a lidar com os inimigos que são despertados sempre que lidamos com os queridos de nossa família. Vamos nos reportar lá a Mateus, capítulo 5, verso 16, para nós pontuarmos bem o que efetivamente significa viver de acordo com o padrão de Deus. E, é óbvio, enfrentar os inimigos não só no mundo, mas também dentro da família. Mateus 5,16 diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. O padrão de Deus não exclui as diferenças, mas elas podem se tornar um grande desafio para o casal ao iniciar a sua família. Há muitos cônjuges que procuram impor ao outro os costumes que trazem do lar original, tentando repetir o que viram em seus pais. Por isso, o grande inimigo interno da família são as diferenças. A necessidade de poder ou de controle desperta em nós outros inimigos: a frustração, a ira, a soberba. Dificilmente conseguiremos agir sem pecar ao ser movidos por tais sentimentos. Onde houver estímulo de frustração, de ira ou soberba, com certeza eles desencadearão uma série de pecados. A situação se complica, pois sendo uma relação entre duas ou mais pessoas, elas reagirão da seguinte forma: podem se recolher e submeter-se,
muitas vezes com ressentimento, que acumulado provoca sérios danos psíquicos, ou pode ser que se defendam por meios de inúmeras discussões em que um provavelmente não ouvirá o outro, mas aumentará o volume da voz para ganhar o poder. Imagina o impacto dessa situação quando pais discutem diante dos dois filhos. É muito provável que eles se atemorizem e entreguem-se em angústia, e por não saberem ou não poderem expressar seus sentimentos, buscarão outro espaço para isso. Não estranhemos se os pais forem chamados à escola porque um filho bateu no colega. Muitas das vezes isso pode ser reflexo de situações onde uma criança e até um adolescente ou jovem vivem dentro de uma família onde há uma série de discussões, agressões verbais e um clima extremamente hostil. O desafio aqui é abandonar a necessidade de ter poder e construir algo que se supere as diferenças em direção a algo novo, próprio da nova família, fruto de acordos, principalmente da orientação de Deus e submissão à ação de seu Espírito. Tomemos o exemplo da viúva Ruth, uma gentia de Moabe. Você pode conferir isso lá em Ruth 1, 7 a 17. Ela optou pela submissão ao Deus da família do marido, movida pelo amor, superou as diferenças, cuidou da sogra e foi por isso honrada por Deus, como podemos ler em Ruth 2, versos 11 e 12. Bem, você pode talvez não entender quando eu cito a ideia da necessidade do poder ou controle, desperta em nós outros inimigos, que são a frustração, a ira e a soberba. Nos relacionamentos familiares, principalmente entre maridos e mulheres, entre homem e mulher, entre marido e esposa, é preciso tomar cuidado para que não surja um contexto onde quem manda é o que vale mais. Às vezes há uma disputa pelo poder dentro do próprio lar, por aquilo que é certo, por aquilo que é errado, por aquele que tem razão, por aquele que não tem razão, por aquele que é inteligente, por aquele que não é. E nós precisamos tomar muito cuidado para que esse ambiente de disputa não vire um ambiente de rivalidade. E é dentro desse contexto, então, que nós estamos falando, não é? Que tudo isso pode gerar sentimentos destrutivos, seja por submissão forçada, que vai produzindo ressentimentos, e é um perigo a raiz do ressentimento, como diz o escritor, não é, universal das cartas, como também nós precisamos entender e compreender que muitas das vezes, não é, as guerras, elas não são decorrentes apenas de desejos de melhoria. Às vezes elas representam o nosso desejo de dizer que quem manda aqui sou eu e não você. Por isso tomemos o cuidado para que dentro do lar, acima de tudo, nós busquemos orientação bíblica, a direção do Espírito Santo, para que entendamos acima de tudo que a autoridade sobre a família é Deus, a palavra, não é? E que tanto o marido como a esposa precisam, para preservar suas próprias posições, de estarem efetivamente submissas a Deus, a palavra e sensível à direção do Espírito Santo. A segunda diferença que eu quero tratar, diferenças essas que geram competição, como acabamos de ver, é a influência das diferenças pessoais. Primeira, falamos das influências que trazemos já de berço, de família. E a segunda são as características pessoais.
Além das diferenças entre as famílias de origem, há outros aspectos a serem considerados, que fazem com que cada um de nós reaja de uma forma diferente diante de situações, inclusive, semelhantes. Cada um de nós é único e por isso somos chamados de indivíduos. É natural pensarmos que a melhor forma de agir diante das situações é a nossa. Mesmo entre os discípulos de Jesus, houve quem desejasse ser o melhor do grupo. Você lembra disso? É só você conferir lá em Lucas 9, 46, 48. Quando nós mesmos não suportamos a diferença vista no outro, novos inimigos aparecem na vida familiar. Entre eles, insegurança, medo, inveja, ciúmes e outros sentimentos ligados à vontade de nos relacionarmos com alguém que seja a mera reflexão de nós mesmos num espelho. Entramos então na competição para ver quem sobrevive. Entretanto, é comum alguém da família, que pode até ser uma criança, que tem personalidade mais assertiva, acabar modelando o funcionamento doméstico à sua maneira. E onde há um ganhador, há sempre perdedores, que entregam a taça cheia de ressentimento, culpa e dor. Lidar com o diferente no outro é um grande desafio para nós, pois nos obriga a sair da zona de conforto, especialmente na família cristã, em que conflitos devem ser administrados de forma que glorifiquem a Deus. Precisamos evitar então a tentação de reagir com bravura, mas sem sabedoria, bem como fugir quando é hora de enfrentamento, que são tendências naturais de nossa natureza carnal. E eu citaria inclusive Provérbios 15:1. Equilibrar a assertividade com ponderação não é tarefa impossível para o homem que se submete à ação do Espírito, daquele que anda, que vive e que está no Espírito, conforme o texto do fruto do Espírito lá de Gálatas 5, 16 a 26. Bem, queridos, vamos ainda ponderar alguma coisa aqui. Às vezes, meus amados, as diferenças particulares e pessoais, elas geram uma série de problemas dentro do próprio lar. Às vezes, filhos mais novos geralmente têm a tendência dos pais estarem mais maleáveis, mostrarem mais sentimentos, inclusive, talvez até pelo fato de estarem um pouco mais calejados pela vida, mais amadurecidos, pelas lutas, não é? Pelos reflexos, às vezes até de um casamento difícil. Geralmente os filhos mais novos parecem que são mais bem tratados, mais bem protegidos pelos pais. E isso pode gerar problemas sérios dentro de casa. Você vê a situação de Caim e Abel. Abel simplesmente manifestou, uma aceitação de Deus, e isso provocou, a ira, a inveja, a insegurança, o ódio do seu próprio irmão Caim. E isso a gente precisa tomar dentro da nossa casa. Às vezes nossas relações, elas podem produzir prejuízos como esses. Por exemplo, a tendência da filha mulher se apegar mais ao pai. E muitas das vezes essa mesma filha mulher, ela produz uma espécie de ciúme na própria mãe. O inverso é a mesma coisa. Por vezes o filho homem se apegar demais à mãe. E isso de alguma forma gerar ciúmes do próprio pai. Vejam, lidar com esse tipo de situação parece num primeiro momento muito fácil. Mas muitas das vezes na prática isso se torna razões de guerras, de discussões, de rejeições, de dificuldades entre as partes. Também o próprio irmão que se sente melhor, como disse no caso de Caim e Abel, se sente inferior em razão de um cuidado maior pelo mais novo, por ser o mais novo, por necessitar de mais atendimento, de necessitar de uma atenção maior, de necessidade de proteção, quando o irmão mais velho,
tem algum tipo de brincadeira que pode trazer algum tipo de prejuízo ao mais novo, não é? Há uma tendência de todos nós de protegermos mais quem aparentemente se apresenta mais frágil. E aí então isso pode despertar um problema sério no irmão maior ou na irmã maior, principalmente entre mulheres, filhas mulheres. Isso pode gerar problemas muito sérios, do tipo, não é? De crescerem num ambiente de disputa, da mais velha se sentir preterida pelos pais, da mais velha, né? Mostrar muitas das vezes carências de uma atenção maior que não lhe foi dada, comparações que muitas das vezes podem produzir, não é? Situações embaraçosas. Por isso tudo, nós precisamos administrar tudo isso dentro do lar. Bem, segundo ponto, queridos, diferenças que podem provocar conflitos entre gerações. Às vezes a empatia maior entre os pais e um de seus filhos, seja por semelhança ou porque esse filho realizou algo que os pais não puderam fazer, o que não deve modelar a forma de agir para com eles. Na relação entre pais e filhos é importante respeitar cada um dos filhos como indivíduo espiritual criado por Deus de forma singular. O Salmo 139, não é? Que fala dessas particularidades, dessa singularidade do homem, não é? O verso 13 e 14 destaca bem isso. Cada um deve sentir-se amado e respeitado em sua forma de ser. Veja o que aconteceu com os gêmeos Esaú e Jacó, por exemplo, tão diferentes, amados de forma diferente por seus pais. Gênesis 25, 27 e 28. O pai preferia Esaú por ser caçador, a mãe preferia Jacó por ser caseiro. Jacó, ciumento e invejoso, queria o direito à primogenitura do irmão e conseguiu. Jacó o comprou por um prato de sopa de lentilhas. A necessidade material de Esaú falou mais alto que a herança espiritual. Por isso, é descrito como mundano. A desarmonia reinante resultou em conflitos e sofrimentos para todos. O que ia de pecaminoso no coração de cada filho foi estimulado pelas atitudes dos pais. Conflitos entre pais e filhos surgem também quando os pais tentam impor ideias e costumes de sua época e não demonstram disposição de analisar os costumes que seus filhos trazem. Próprios, pessoais, da idade deles, do tempo deles. É preciso sabedoria para distinguir o que é cultural e o que é bíblico. Às vezes citamos, no meu tempo, meu pai, meu avô. Todavia, o que é bíblico em tudo isso? Ou aquilo que é passageiro, que é um costume? Até porque até que ponto um filho vestir uma roupa que não combine com a calça, com a camisa e o sapato, ou arrumar o cabelo de modo extravagante, representa defraudação que desagrada a Deus? Ou é a expressão de sua criatividade na busca de definição da própria forma de ser? É importante que os filhos possam exercer sua diferença, senão vão se tornar cópias nossas e não o que Deus quer que eles sejam. Precisamos ajudar os filhos a serem santos, levando em conta a personalidade deles, o jeito deles, a maneira deles. É lógico, tudo isso subordinado a princípios bíblicos. Porém, muitas das vezes, nos revestimos de uma força em cima de costumes, em cima de padrões, de gerações, de épocas, que por vezes não podem representar a austeridade que por vezes tratamos certos assuntos no tempo de hoje. Nessas circunstâncias, muitos inimigos aparecem no contexto familiar. Vamos citar? Decorrentes disso, a intolerância, a ira, o autoritarismo de um lado, e por outro, a mágoa, a culpa e a ira também do outro. Devemos atentar para o fato de que o ser humano sempre existe para alguém. Se um filho não existe em sua singularidade para os pais, com certeza vai procurar a sua razão de existir fora de casa. É preciso avaliar com sabedoria os motivos que nos levam a agir de determinada forma.
O amor com que devemos amar nossos filhos não deve ser pautado pelo nosso coração enganoso, mas pelo amor de Deus, que a todos ama sem distinção. Afinal, é esse o texto áureo que tanto nós citamos de João 3,16. Bem, por fim, eu quero citar ainda as diferenças e seu extremo, o individualismo. O fato de sermos diferentes nos obriga a viver em comunidade e, por vezes, com certo desconforto, tornando-se um grande desafio buscar ser um corpo bem ajustado, com tantas diferenças. É isso? Vamos lembrar lá da carta de Efésios, capítulo 4, verso 16. Um corpo bem ajustado, com partes diferentes. Assim é a família. É preciso fazer concessões sem abrir mão de nossa individualidade. Aqui há outro inimigo que silenciosamente pode tomar conta de nós: o individualismo. Este inimigo é fruto direto do pecado. Querer fazer tudo por nós, pelo nosso bem-estar, sem atentar para o outro, é expressão do desejo de autonomia, de independência, que tentaram o ser humano desde Eva. Querer resolver tudo pelas próprias mãos, fazer só o que passa pela própria cabeça, e pensar sempre em si primeiro, como bem expressa a frase: eu, depois mais um pouco, eu, aí, quem sabe mais um pouquinho para mim, e depois talvez eu não pense tanto em mim por tanto tempo. Esta é a frase que hoje está presente, inclusive, dentro das famílias, na cabeça de marido, na cabeça de esposa e na cabeça também de filhos, de irmãos. O individualismo aparece também de forma camuflada. Analise esta situação. Cabe à família proporcionar a cada membro dela um ambiente seguro, favorável ao desenvolvimento da capacidade de enfrentar situações e conflitos, de buscar o equilíbrio entre o que é desejado e o que é possível, e assim ter saúde emocional. Quantos pais são tentados a proporcionar aos filhos a felicidade, às vezes movidos pela necessidade de se realizarem por meio deles? Em vez de exercerem autoridade, tentam ser amigos em condição de igualdade, e com isso abrem mão da segurança que devem oferecer aos filhos. Abandonam assim a responsabilidade e a autoridade da função paterna, que implica colocar limites e provocar, sim, frustrações. São movidos por um coração enganoso que, impelido pelo desejo de satisfazer-se, pensa erroneamente que está favorecendo a felicidade dos filhos. Se você ler Marcos 7:21, você vai ver que Jesus pronunciou a respeito da importância do mal que habita em nós. E ao responder à provocação dos fariseus a respeito da carta de divórcio que Moisés permitia, Jesus atribui à existência desse problema a dureza do coração do homem. Marcos 10:5. Eu vou repetir. A existência desse problema, a razão dela, atribui-se à dureza do coração. É muito saudável deixar de responsabilizar os outros pelos nossos conflitos e analisar a nossa participação neles. E mesmo se não formos nós os geradores da turbulência, analisar também a forma como lidamos com eles. O coração enganoso fica para nós o alerta. Sobre tudo o que deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bem, queridos, e nós precisamos, nesses dias de hoje, observar o quanto o nosso coração está formatado por esse conceito de individualismo. Muitas das vezes construímos família e depois nos deparamos pensando só em nós. E aí vem a pergunta: e eu, aonde fico? Em família é assim mesmo. Muitas das vezes nós deixamos de existir para que outros existam. E tomara que outros também deixam de existir para que nós existamos. Essa é a base da família.
É quando um suporta de um lado e o outro suporta do outro. É quando um ama de um lado e o outro se submete do outro. É quando um se submete, não é, deste e o outro vai amar do outro. É uma relação de uma gangorra onde ambos têm que fazer força proporcional. Mas por vezes o individualismo faz com que a gente espere só a força do outro, só o dever do outro, enquanto nós vivemos com a nossa bandeira de direito levantada. E quanto nos dias de hoje alguém diz, e eu? Eu repito, mas se você pensou em construir família, não é? Se você casou e pensou em construir família, você tem que aprender a lidar com essa realidade, porque ela ocorre, e ela ocorre principalmente por conta deste nosso coração tendencioso a pensar em só nós mesmos, em buscarmos, infelizmente, não é? E tão somente os nossos direitos, os nossos prazeres, no sentido individual e particular. Como poderemos realmente ter casamentos sólidos e duradouros, famílias equilibradas, se tudo que depende da família é eu abrir mão de mim mesmo pelo outro? Mas nós vivemos num movimento e num modelo onde a frase maior é cada um por si, pensando em mim. Não é? Como algumas vezes orei aqui na minha casa na hora do almoço, exatamente para ver se a pedagogia, não é, se entendia. E eu orava assim: Senhor, abençoa a minha refeição, o meu prato, a minha comida, perdão, a minha vida, o meu suco e tudo, o meu. E terminava a oração dizendo, não é? Em vez de amém, dizendo a mim. Por quê? Não é? Porque muitas das vezes o que a gente observava era a própria disputa, não é? Pelo melhor lugar na mesa, pela melhor parte do frango, não é? Todos pensando individualmente, todos pensando em si próprio. E na verdade a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar de todos, a ajuda de todos ia se deteriorando em termos de conceito já a partir disso, quando se percebia de que se eu não brigasse com unhas e dentes para ter aquilo que eu achava que era meu direito, eu acabava, não é, nem jantando, nem almoçando. Essa é a realidade de muitos lares. Não é? Que quem chega mais tarde e vai à panela buscar um pedaço de mistura e não encontra. Porque quem chegou na frente simplesmente comeu tudo. E por quê? Simplesmente não lembrou, não pensou ou não passou pela sua cabeça que existem outras pessoas para comerem. Essa é a realidade. Bem, meus amados, ao pensar nas relações familiares, temos de considerar muitos aspectos que influenciam na tomada de decisões, nas expectativas que um tem em relação ao outro, nas necessidades e no modo de ser de cada um. E onde há diferenças, sem dúvida há conflitos. E todos nós necessitamos de relacionamentos familiares, seguros e estáveis, o que não significa a ausência de conflitos, mas a capacidade de encontrar caminhos para a solução dos nossos problemas. Bem, então vamos fazer a liçãozinha de casa adequadamente. E eu quero fechar voltando nos dois textos iniciais, não é? O primeiro de 2 Coríntios 10:3, um belo texto, aqui na minha tradução diz assim: pois embora vivamos como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Isso é uma das coisas que nós precisamos deixar claro em termos de família. Entender que os padrões do mundo, o pensamento deste século, os conceitos, não é, da maneira de se viver no mundo de hoje, não se aplica a nós, apesar de nós sermos humanos, como qualquer pessoa. Nós precisamos entender
acima de tudo, que as nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus, e para isso elas precisam efetivamente representar princípios bíblicos, orientação bíblica. Isso não significa dizer que não teremos conflito, teremos e muito, porém, não podemos aprender a lutar com a arma do mundo, seja para atacar, muito menos para nos defender. Em segundo lugar, entendermos também o texto de Efésios 5,18, dentro desse contexto. Efésios 5,18. Vamos lá para o texto. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ok, queridos? Bem, tudo que a Bíblia aqui nos chama atenção é dos extremos que nos levam à devassidão. Nós precisamos tomar cuidado de quando nós nos sobrecarregamos e agimos como embriagados, principalmente por sentimentos ruins, nos embriagando principalmente com aquilo que o mundo está oferecendo, sua forma de pensar, suas armas, seu individualismo, sua arrogância, não é? Sua prepotência. E quando nós nos revestimos de tudo isso, nos enchemos de tudo isso, e acabamos então agindo em devassidão, indo pelo caminho da devassidão, não é? E quem é este devasso? É aquele que efetivamente perde o equilíbrio, que é a razão, inclusive, da sua própria proteção, em termos de caráter e de vida pura, de vida santa, de vida recatada, de vida ética, não é? Então, precisamos, acima de tudo, queridos, nos encher do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo é capaz realmente de desenvolver com equilíbrio o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, todas as demais obras, não é? Geradas pelo Espírito Santo em nós, e aprendermos inclusive a ter discernimento das coisas, para que possamos então agir com a cautela necessária, entendendo que não pode ser nem 8 nem 80, mas que nós devemos encontrar um equilíbrio necessário para que possamos, não é, dar oportunidade para que outros cresçam, para que a gente cresça e para que, acima de tudo, possamos desenvolver famílias saudáveis. Bem, hoje falamos sobre os inimigos da família e suas influências internas. Falamos efetivamente que diferenças dentro da família, como todos nós somos individuais, somos ímpares, somos singulares, vai gerar competição, quando na verdade nós deveríamos estar totalmente motivados à cooperação. Nós temos diferença entre famílias, nossas origens, temos diferenças pessoais, particulares, bem íntimas, temos conflitos provocados por conceitos que envolvem gerações e, acima de tudo, temos os extremos produzidos pelo próprio individualismo. E por tudo isso, queridos, precisamos aprender a lidar dentro do lar, porque a família, assim como a igreja, deve ser um corpo com partes diferentes, bem ajustadas, com a cabeça que é Cristo, organizada de maneira tal em que todos possam contribuir para o bem-estar, para o desenvolvimento e a segurança um do outro e do outro do um. Esta é a ênfase. Na família, se tivermos alguém sendo amargurados, tendo alguém que vai pegando o prejuízo de todos e colocando sobre o seu ombro, mais dias ou mais tarde ele não suportará e poderá ter a pior reação possível. Por isso, Deus nos dê a graça de que, com equilíbrio, exerçamos, maridos, o seu direito de liderança, com equilíbrio, com amor, com cuidado, com responsabilidade, a mulher como auxiliar deste marido, não é?
em concordância, em procurando ser ajudadora, inclusive sendo boa conselheira, não é? Os filhos entender, não é? O estado de subordinação e honra que devem aos seus pais, e principalmente que irmãos aprendam a conviver entre eles, também num exercício de respeito, de cuidado, e apesar de diferentes, eles possam se sentir em igualdade, amados, respeitados, protegidos e providos. Bem, nós vamos ficando por aqui, pedindo que a graça de Deus vos ilumine, vos esclareça, e que você possa, inclusive, ampliar tudo isso que estamos falando, na hora de aplicar isso na sua casa com os seus. Vamos orar? Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti por esse tempo em que temos, junto com outros irmãos, outros pastores, outras igrejas, trabalhado, Senhor, no mês de maio para desenvolver cada dia mais, Senhor, o resgate de princípios bíblicos cristãos ligados à família. Ajuda-nos para que possamos, com esse resgate, estarmos mais fortalecidos para enfrentar, Senhor, tudo aquilo que tem vindo do lado de lá, do mundo secular, do mundo pecaminoso, e que por vezes confronta com a Tua própria palavra. Pedimos graça para que Tu nos dê sabedoria para lidarmos nos nossos casamentos, nos nossos lares, nas nossas famílias, e acima de tudo entendermos que, apesar de diferentes, podemos sim, de maneira bem ajustadas pela Tua palavra, pela orientação do Teu Espírito, produzir famílias equilibradas e que possam mostrar saúde espiritual, psicológica, física e todas as demais. Oramos pela família, pedindo Tua graça e misericórdia. Oramos por aqueles que enfrentam problemas de ordem espiritual, que Tu, Senhor, se revele a cada um desses, dando a verdadeira liberdade. Oramos por aqueles que enfrentam problemas psicológicos, doenças físicas, aqueles que estão em enfrentamentos difíceis, com crises econômicas, com problemas de trabalho, que Tu possa, Senhor, alcançar a família como um todo. Lembra dos pequenos, protege-os, ó Senhor, lembra dos nossos mais idosos, guarda-os, protege a mente, guarda o coração e a fé de cada um de nossos idosos. Ser conosco, Senhor, protege o Teu povo, Senhor, e que possamos trilhar este caminho de proteção, nos colocando debaixo da autoridade da Tua santa palavra. É assim que oramos, agradecidos, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Eu lembro que domingo, 8 da manhã, a igreja está aberta para oração, 9 horas, escola bíblica dominical, 11 horas, o nosso culto especial de família, nesse mês especial dedicado à família. Deus abençoe você, não é? Abrace essa ideia, como eu tenho falado, não é? E viva a família bíblica cristã de forma plena para gozar da plenitude da bênção de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos confirmem dizendo amém.
Está
Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.